Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, quarta-feira, é nossa aula de história, né? Então, história nós começamos neste bimestre, né? A unidade 5, falando sobre os primeiros contatos entre os povos diferentes, né? Então, nós vimos sobre os indígenas no Brasil. Vimos sobre os europeus e estamos vendo agora sobre os africanos, né? Então, aqui fala da história da cultura, né? A história e a cultura dos povos africanos. A escravidão, né? Começou a se falar sobre a escravidão, a vinda, né, para o Brasil nos tumbeiros. Os navios, né, que eles vinham amontoados, sem o mínimo de higiene, alimentação precária, né? Muitos morriam nesses navios, né? E eles eram simplesmente jogados para o mar. A dificuldade que eles enfrentaram, né? Porque eles eram separados da família e muitas coisas eles enfrentaram, muitas dificuldades, foi um tempo terrível. Eles sofreram atrocidades assim terríveis, né? E agora nós vamos ver sobre as lutas e as resistências, né? Porque eles chegaram a lutar, sim, pelos direitos deles, pela liberdade. Foi muito difícil, muitos morreram, né? Vamos lá, a leitura. Lutas e resistências. Marina, e as pessoas que foram escravizadas aceitaram essa situação? Claro que não. Muitas delas reagiram da forma como podiam. Marina tem razão. Muitas foram as formas de resistência. Aqueles que trabalhavam nos engenhos de açúcar, por exemplo, quebravam as máquinas com que se produziu o açúcar, queimavam plantações e se defendiam da violência sofrida atacando os senhores de escravos. Outra importante forma de resistência se deu com a criação dos quilombos, comunidades de escravizados que fugiam e se refugiavam nas matas. Nessas comunidades, eles tentavam viver à maneira africana. Cultivavam roças, criavam animais e produziam o necessário para a sua sobrevivência. Olha o que a Marina está dizendo. Foi por meio da resistência que boa parte da cultura africana foi preservada e passou a fazer parte da cultura brasileira. Olha aqui, planta do quilombo do buraco do Tatu, localizada próxima a Salvador, na Bahia. Olha a planta do quilombo, olha como que era. Por meio da religião, também se resistiu ao escravismo. Muitas vezes, proibidos de manter suas crenças, os deuses e divindades africanas eram associados a cerimônias e santos da Igreja Católica. Então, eles foram capturados lá na África, foram trazidos contra a vontade aqui para o Brasil, para serem escravos, trabalharem sem receber nada, né? E com tudo que eles já tinham perdido, a liberdade, o contato com os amigos, com família, olha aqui, eles também eram proibidos de manter as suas crenças, né? Eles lá, os africanos têm os deuses, as divindades deles, e eles não podiam, né? Eles tinham que fazer as cerimônias, né? Seguir os rituais da Igreja Católica, né? Nem a forma de religião, expressar, né? Eles podiam. As religiões africanas eram mantidas dessa forma, ainda que praticadas de forma disfarçada. Então, para eles praticarem, tinha que ser de forma disfarçada, né? Porque os senhores de escravos, né, não permitiam eles fazerem os cultos deles, as
as adorações aos deuses deles. Então isso era tudo escondido. E por falar nisso, zumbi, símbolo da resistência negra. A professora Elaine aproveitou a fala de Marina para contar a todos que no Brasil, o dia 20 de novembro, foi escolhido para homenagear a figura histórica de Zumbi, que liderou o Quilombo dos Palmares e foi o grande líder da resistência contra o escravismo. Essa data, denominada Dia da Consciência Negra, marca a luta contra a discriminação e o preconceito racial e a defesa de igualdade para todos e todas. Datas como essa estimulam a reflexão sobre o papel da população negra na história do Brasil e na sociedade atual. A celebração do Dia da Consciência Negra permite que os graves efeitos da discriminação racial existentes no Brasil possam ser mais bem compreendidos e combatidos. Por meio da educação e da luta é possível construir um país onde todos tenham direitos iguais, né? Então, a nossa Constituição, ela diz que nós todos temos os direitos iguais, né? Temos o direito de ir e vir, de se expressar, direito de religião, né? Tudo. E nós vemos que ainda existe um preconceito, né? Olha, o Brasil ele foi formado a partir dos europeus, né? Vieram os portugueses, e dos escravos. Eles ajudaram, os escravos negros ajudaram a construir, né? O nosso país naquela época, né? E eles vêm com essa luta. Já teve a abolição da escravatura, né? Tudo, mas eles continuam com essa luta. Então, ainda hoje, existem alguns tipos de preconceitos, que é abominável, né? Nós todos, independente da nossa cor, da nossa raça, da cor de cabelo, o cabelo é liso, o cabelo é crespo, o cabelo é enrolado, o cabelo é amarelo, tá com cabelo verde, é gordo, é magro, é baixo, é alto, é pobre, sem condição, é rico, tem tudo. Isso não quer dizer nada. Nós somos todos iguais. Todos temos o mesmo direito, né? Somos seres humanos. Nenhum é melhor que o outro, né? Então vamos lá. Elabore um desenho que simbolize a luta dos negros por direitos. Elabore um desenho que simbolize a luta dos negros por direitos. Não sabe fazer um desenho? Dá uma pesquisada na internet. Faça um desenho bonito, faça com capricho, não esqueça, tá bom? Aí vamos lá para o 2. Em uma roda de conversa, apresente seu desenho e exponha aos colegas por que direitos como a vida, a liberdade de ir e vir, a expressão, a uma vida digna, entre outros direitos, são fundamentais para que um ser humano possa viver bem e feliz. Depois, procure colocar-se no lugar de pessoas que, por algum motivo, acabam tendo algum dos direitos privados. Expresse seus sentimentos e escute os dos outros colegas. Então, nós vamos fazer isso no nosso Google Meet, tá? Nós vamos estar falando sobre isso. Também tem entra os direitos, né? Todos somos iguais, independentes de tudo isso que a Pro falou. O independente, eu sou, aos olhos humanos, perfeito, e tem aquele que tem uma deficiência, né? Ou seja motora, seja física, seja mental, né? Todos somos iguais como seres humanos e todos temos o mesmo direito. Ok? Mas nós vamos conversar bastante sobre isso no Google Meet. Vamos para a página 30. Você faz a história. Assim que Marina encerrou sua apresentação, a professora lembrou aos alunos que o Brasil é um país multicultural. Você sabe o que significa a palavra multicultural? E aí, crianças, o que vocês entendem por multicultural?
Diferentes culturas, ao longo do tempo, formaram a base da cultura de nosso país. A Constituição brasileira estabelece que a discriminação baseada na etnia, na cor de pele e na deficiência constitui crime passível de punição. Olha só. Discriminação, etnia, cor da pele e na deficiência. Pela nossa Constituição, é um crime passível de punição. Como cidadão, você sabe que devemos respeitar as opiniões, a cor, a etnia, o gênero e a religião de todas as pessoas. Aí a Marina falando, para acabar com os preconceitos é preciso muita educação e a consciência de que todos somos iguais, todos são iguais. Realmente, todos somos iguais, né? Não importa se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho uma deficiência ou se eu não tenho, né? Se eu sou magro, se eu sou gordo, se meu cabelo é liso, é crespo, encaracolado. Na doença, tudo isso desaparece. Porque nós estamos sujeitos, todos nós somos sujeitos, né? Quando vem vamos citar a pandemia que nós estamos, né, vivendo. O coronavírus, ele não escolhe. O vírus não escolhe. Se eu sou negra, se eu sou branca, se eu sou rica, se eu sou pobre, gorda, magra, feia, bonita, cabelo liso, colorido, não importa. Ele pega todos. Então, nós somos todos iguais. Nós todos lutamos pelo nosso bem, né? Então, nós devemos respeito a todas as pessoas, independente da opinião. Eu tenho a minha opinião, vocês têm a de vocês, o pai, a mãe, cada cidadão tem uma opinião, né? Nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolher o que é melhor para nós, o que não é, né? Então, temos que respeitar isso. 2. Faça uma pesquisa sobre as diferentes formas de preconceito que ainda existem em nossa sociedade e depois produza um texto a respeito da necessidade de combatermos todas elas. Por fim, debata o assunto com os colegas e professor, tá? Então, aqui, vocês vão pesquisar, tá? As diferentes formas de preconceitos e fazer um texto. E para fazer esse texto, pode ser feito, se vocês quiserem fazer um texto, fazer um rascunho, fazer no Word, pode ser feito. Eu até prefiro porque escrito à mão, cada um escreve de um jeito e por foto, pegar pelo WhatsApp, salvar no computador, a letra é muito difícil para eu conseguir entender, tá? Então, eu prefiro que faça, assim, essa pesquisa, né, das formas de preconceito que ainda existe na sociedade e faça um texto a respeito da necessidade de combater todas elas. Isso daqui eu quero pelo Word, tá? Então, nós estamos no dia 9. Hoje, 9, quarta-feira, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai ser para quarta-feira que vem, para 15 de setembro, tá? Não se esqueçam, essa atividade vocês vão fazer fazer esse texto, vocês faz o rascunho, depois digita no Word e me manda foto, ok? Se tiver impressora, quiser imprimir em casa, imprimiu, cola no caderno. Se não, manda para pro a foto, mas eu quero feito no Word, porque ali eu entendo tudo que tá escrito. E assim, não é para copiar e colar. Vocês vão escrever com as palavras de vocês. Faz esse rascunho com as palavras de vocês. Depois vocês só digitam no Word. Aí vamos para o exercitando. 1. Marina compartilhou com os colegas a descrição de um povo africano que conheceu em pesquisas que fez. Veja, os integrantes do povo berbere não têm moradia estabelecida.
Vivem migrando pelo deserto, enfrentando o calor excessivo e as tempestades de areia. Nas viagens, levam consigo objetos para vender nas cidades por onde passam. Olha que interessante. Eles não têm uma moradia estabelecida. De acordo com a descrição do folheto, os berberes vivem em uma aldeia independente, uma aldeia de um reino, ou são um povo nômade? Justifique, ok? 2. Diferencia o modo de vida dos povos sedentários e dos povos nômades, completando o quadro com as informações sobre eles. Povos sedentários e povos nômades. Então, vocês vão pôr como que vivem os sedentários e os nômades. 3. Complete as frases com as palavras presentes no quadro a seguir. Prisioneiros, quilombos, escravidão, oralidade, contribuições, fugas e resistência. A. Os africanos, com sua rica e diversificada cultura, deram muitas para toda a comunidade. Muitas o quê? Qual dessas palavras que encaixa aí? B. Um dos elementos mais significativos da cultura africana é a... C. As guerras entre povos diversos resultavam muitas vezes na transformação dos em escravo. Então tinha a luta entre as guerras entre os povos diversos e o que aconteciam? Muitas vezes na transformação de quê? D. No Brasil, existiu por muito tempo. O que existiu por muito tempo? Mas os escravizados utilizavam formas de contra essa condição. E as o quê? E a formação dos o quê? Foram formas de resistência africana no Brasil. Ok? Vocês vão completar com as palavras do quadro. Bem simples. Aí vamos para a página 32. Como você já sabe, muitas atividades eram realizadas nas aldeias africanas. Quais eram os produtos utilizados nas trocas comerciais entre povos africanos por volta de 6 séculos atrás? Tá? Então, quais eram esses produtos? Não sei. Vocês vão ler aqui, ó. Eu não quero mais igual ontem, tá? Aquela cruzadinha de ciências foi terrível. Falar, não fiz, eu não sabia. Era só ter folheado a apostila. Aquilo lá me deixou muito triste, muito desapontada, porque foi simplesmente não quiseram ler a apostila. Então aqui no Exercitando, tá? Tenho dúvida, vocês vão ler a partir da página 22, que fala sobre os africanos. Vão estar procurando as respostas aqui, tá? Depende de vocês o aprendizado. A Pro tá passando, a Pro dá meios para vocês, a Pro tá explicando. Só que se vocês não se interessarem em procurar entender a história, vocês não vão aprender, tá? Então vocês vão, a partir da página 22, o Exercitando é sobre os africanos. A partir da página 22 tá falando sobre os africanos. 5. Carlos Julião, pintor italiano, passou boa parte de sua vida servindo ao reino de Portugal no século XVIII e fez muitas aquarelas e desenhos retratando a vida do período colonial. Observe a imagem a seguir, que mostra a coroação de uma rainha negra nas festas de reis no Brasil, e depois faça o que se pede. Carlos Julião, coroação de uma rainha negra na festa dos reis, 1776. A. Descreva a cena retratada por Carlos Julião. Tá? Quantos personagens estão aí? Eles estão com alguma coisa na mão? Eles carregam? Eles estão parados? O que eles estão fazendo? Ok? Descrever o que está na cena. B. A partir da legenda da imagem, qual tipo de organização política estaria relacionado a esse grupo na África? A partir da legenda da imagem, qual tipo de organização política estaria relacionado a esse grupo
na África? Hã? Tá? Vocês vão responder com as palavras de vocês. Depois a gente discute no chat. C. Com base na observação da imagem, você acha possível dizer que os africanos no Brasil tentaram manter sua cultura e tradições? O que vocês acham? Responda com as palavras de vocês. E por fim, página 33, 6. Os colegas de Marina anotaram diversas frases sobre a história da África e dos africanos no Brasil. Assinale com um X as frases corretas. Então vamos às afirmativas e vocês vão fazer um X nas corretas. A vinda forçada para o Brasil e para outros lugares da América era feita em navios chamados de tumbeiros. Os escravizados eram trazidos para o Brasil junto com seus familiares. Os escravizados pertenciam a dois grupos principais, os bantus e os sudaneses. Os escravizados resistiam à violência que sofriam lutando, fugindo para os quilombos e preservando sua religião. Quando chegavam ao Brasil muitos doentes, eles eram tratados e depois de recuperados eram vendidos como mão de obra. Então, vocês vão assinalar as afirmativas que está dizendo a verdade. 7. Por meio da apresentação de Marina, Otávio descobriu algumas formas que os africanos escravizados utilizavam para resistir à violência que sofriam. Cite algumas dessas práticas utilizadas no Brasil. Então, eles utilizavam que tipos de forma, para resistir às violências? Aí vocês vão escrever aí com as palavras de vocês, ok? Então, hoje, nós finalizamos, a unidade 5. Na próxima aula, nós vamos entrar na unidade 6. Então, nós temos aqui o final de cada unidade, nós temos o de olho no que eu aprendi. Então, esse de olho no que eu aprendi, vocês vão estar respondendo no caderno, tá? Vocês vão responder no caderno para o dia 15 de setembro também, tá? Então, tem duas atividades para o dia 15 de setembro. Vocês vão fazer de uma forma simples, o texto, a pesquisa das diferentes formas de preconceito. Vão fazer esse texto, faz o rascunho, digita, manda no Word para Pro, tá? E aqui, de olho no que eu aprendi, vocês vão estar fazendo no caderno, tá? Se você consegue fazer uma letra grande, que legível, você faz manuscrito. Se você não consegue, você digita, tá? Porque assim, muitos ou a maioria do que eu recebo de foto de atividade manuscrita, eu não entendo a letra de vocês, tá? Então, para 15/9, aí vocês veem a melhor forma de estarem fazendo. Bom, crianças, então hoje nós chegamos ao fim dessa unidade, dos primeiros contatos entre os diferentes povos, que os indígenas, europeus e africanos, tá? Hoje à tarde, a nossa aula é de matemática, correção de matemática. Ok, meus amores? Boa aula e até às 2 horas. Beijo. Amo vocês.